Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Teve uma inscrita que me perguntou como que eu fiz, né, quando eu me separei, se foi muito difícil, tanto na separação quanto na tudo que eu fiz na minha vida depois, né, da separação, porque ela também estava nesse momento de separação, que ela não estava conseguindo se separar, e com muito medo depois do divórcio, né? E eu falei assim, olha, eu vou falar assim, não só para ela, como para todos, né? Que a régua que mede a minha vida não é a mesma régua que mede a vida do outro, né? Mas é difícil? É difícil, não é fácil. Não é fácil você chegar à decisão de um divórcio, à decisão de uma separação, não é fácil, é muito complicado, principalmente quando você tem filhos, principalmente quando você tem uma casa, principalmente quando você não mora na mesma cidade que os seus familiares. Então, assim, eu falo assim, não é fácil, é bem complicado mesmo, é bem complicado a gente chegar nessa decisão. Fica muito pontos de interrogação na nossa vida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho, se tiver filhos pequenos? Principalmente assim, quem não trabalha fora, começar tudo uma vida, né? Praticamente você está começando do zero. Então eu falei assim, não é fácil. Não é fácil mesmo, é muito, muito, muito difícil. Foi noites de choro, de pensamentos, sabe, tentando assim conversar com as pessoas, tentando a validação das pessoas, né? Porque a gente quer conversar com as pessoas e a gente quer que as pessoas falem, não, você faz isso, você faz isso. Só que a decisão é da gente. Por isso que eu tô falando que a minha régua que mede a minha vida não vai ser a régua que vai medir a sua vida, porque a minha vida é uma, a sua vida é outra, talvez você tenha uma vida até bem melhor do que a que eu tinha, talvez seja pior, então cada um tem a sua régua para medir, né? Mas não, para mim não foi fácil, para mim foi muito, muito difícil, muito complicado, muitos obstáculos mesmo, muitos obstáculos assim de eu achar que eu não ia conseguir. E não ia conseguir nem pedir o divórcio. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas era tanta coisas, era tanto problemas que eu tinha que tomar essa decisão. E eu tive que tomar essa decisão sozinha, mesmo morando 1.200 quilômetros onde eu moro, mesmo não tendo familiares, eu tive que tomar essa decisão. E mesmo tendo um filho de 10 anos. E eu tomei essa decisão. No começo, se eu não falar que eu não me arrependi, eu me arrependi sim, tá? Eu me arrependi porque você fala, será que foi o caminho certo? Você vê seu filho sofrendo, você vê o seu filho chorando, e você fala, será que foi o caminho certo que eu tomei? Você vê tantas coisas que você tem que seguir sozinha, né? Porque você não tem mais aquela pessoa do seu lado, que pelo menos estava ali do lado, não supria muitas coisas, né? Porque na minha vida era desprezo, mas as outras partes supria, né? Que era alimentação, que era uma casa, então essas coisas sim supria. Então esse era o meu medo. Mas eu tomei essa decisão, sim, tomei, saí de cabeça erguida de um relacionamento que não foi fácil, mas saí de cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. E quando eu saí, não foi fácil também, porque os medos, né? Os medos batem, muito, muito mesmo, sabe? Medo de tudo, medo de você não conseguir criar o seu filho, medo de você até perder o seu filho, porque até conselho tutelar veio na minha casa, medo de muitas coisas, né? E a pessoa perguntou e como eu consegui fazer para me livrar desses medos e para conseguir erguer a cabeça e seguir em frente. Eu falei assim, não foi fácil, mas eu comecei a procurar emprego,
eu comecei a trabalhar. Foi uma época muito difícil, porque eu tinha que deixar meu filho sozinho, ele tinha apenas 10 anos, por esse motivo o Conselho Tutelar veio aqui em casa, e depois eu fui estudar, que eu falei, eu não quero parar, então isso foi preenchendo a minha cabeça, porque igual eu falei, né, eu até conversei com essa inscrita, e estou conversando aqui de novo, que eu falei assim, eu achei esse ponto assim muito importante, né, porque não é só divórcio, está acontecendo muito, muito mesmo, quem tem ainda a sorte de sair de um relacionamento e arrumar uma pessoa boa, eu falo assim, ainda pode se dizer que ganhou na loteria, porque hoje você arrumar uma pessoa boa não tá fácil. Não tá fácil mesmo, a gente fica com medo de tudo, a gente fica com medo de outro relacionamento, a gente fica com muito medo. Só que eu fui erguendo a cabeça, sabe? Então eu fui assim, primeiro eu fui trabalhar, depois eu fui estudar, eu costurava na época, e eu inventava as coisas na minha casa. Eu inventava de fazer roupa para mim, eu inventava de fazer bolsas, então eu ficava assim, tentando ocupar minha cabeça. E eu falo assim que foi uma época muito difícil porque a gente não tinha internet, a gente não tinha computador, a gente não tinha Netflix, eu não tinha amigos para conversar. Eu não tinha o WhatsApp, que hoje é muito fácil, né? Você pega o WhatsApp ali, você conversa, e é tudo muito mais prático, né? E então eu não tinha isso, gente. Foi eu me dedicando a mim, porque eu não tive ajuda de ninguém. Então, assim, eu tinha ajuda assim, né? Quando eu queria comprar quando eu comprei minha casa, chamar alguém que entendia mais. Quando eu ia comprar um carro, eu chamava alguém que entendia um pouquinho mais, né? Porque eu não entendia nada. Então, essas ajudas assim. Mas de vir aqui na minha casa, de ficar comigo, de conversar, eu não tive. Eu não tinha colegas. Hoje eu não tenho nem amigas, né? Mas eu não tinha colegas, eu não tinha ninguém. Mas, como eu já falei em outro vídeo, que eu já fiz outro vídeo, falando que hoje eu sou outra pessoa. Então, assim, você que pensa, sabe, que tá com medo de separação, que tá com medo de... Gente, a vida da gente é uma só. Então, você que está com esse medo, lógico que você tem que ponderar muita coisa, sabe? Se realmente o seu relacionamento não está bem, porque o meu relacionamento, eu realmente deixei porque eu era muito desprezada. Então, eu falei assim, se não tinha amor pela parte dele, por mim. Então, eu falei assim, eu não vou ficar num relacionamento assim, porque eu estou sofrendo e estou fazendo o outro sofrer. Foi por esse motivo. Mas, assim, eu falo assim, que para você se separar, para você se divorciar, gente, é no último caso mesmo, assim, porque o divórcio, eu falo que é um luto na vida da gente, sabe? Um luto que parece que a pessoa morreu, mas morreu em vida. Então, assim, quantas vezes que eu já falei que foi um luto, pior do que uma morte, porque o luto você tem aonde chorar, né? Você tem não é sendo egoísta, eu quero que vocês entendam que eu não estou sendo egoísta, mas o luto você tem ali aonde você chorar, você tem o túmulo, então você tem assim, um respeito maior. E quando você divorcia, você não tem isso. E o que acontece? Pessoas que vêm na sua cabeça, sabe, falar que o seu ex está bem, que o seu ex está com outra, que hoje ele está feliz. Então, assim, essas pessoas você arruma demais. Você, para te ajudar, você não arruma ninguém, mas para falar, você arruma demais. Que foi o momento que eu comecei a cortar esses tipos de pessoas na minha vida. E hoje eu não tenho medo mais de nada, tá? Então, assim, só para você assim, que tem medo, você pode saber que se um dia você se separar, tudo vai passar. Tudo. Você não nasceu com essa pessoa. E tudo na sua vida vai passar. Tudo, sabe? Você vai aprender, você vai crescer. Hoje eu cresci, hoje eu não tenho medo de nada mesmo, sabe? Se for para eu viajar, eu vou viajar, se for para ir até outro país, eu vou, porque eu não tenho medo, mesmo, não tenho medo. Falei assim, hoje assim, eu sou liberta. Hoje eu falei assim, eu sou liberta. Hoje eu vivo assim com mais leveza, hoje eu vivo com o pé no chão, hoje eu sei o que eu quero da minha vida.
Porque antes eu não sabia, gente. Antes eu era uma pessoa assim que vivia na barra da calça do homem, vivia à mercê dele. O que ele falava, eu ia pelo caminho que ele me indicava. Hoje não. Hoje eu vou pelo caminho que eu acho que é bom para mim. Se não é um caminho bom para mim, eu não vou. Então eu vou pelo caminho que é bom para mim. Então assim, eu cresci muito. Eu falo assim, isso me trouxe um crescimento muito, muito grande mesmo. Então esse vídeo que eu trouxe hoje foi para mostrar para as mulheres que estão assim com medo, sabe, da separação, com medo do divórcio, com medo de ficar sozinha. O medo é grande, sim. É grande, porque tem pessoas que, eu fiquei 13 anos casada, mas tem pessoas que têm 15, 17, 20 anos, mas você pode ter certeza que morrer de fome você não vai morrer, que morrer de amor você não vai morrer, e você vai crescer como mulher, você vai se ver diferente, porque eu me via como nada. Eu me via assim como, fala assim, um grão de areia no mar. Eu era mais ou menos assim. E hoje não. Hoje eu falo assim, hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei me impor, sabe? Hoje eu sei chegar nos lugares. Hoje eu sei falar o que eu quero, o que eu não quero. E antes não, era aquela pessoa retraída, aquela pessoa com medo. Eu vivia com medo. Eu vivia com medo de conversar e o ex achar ruim. Eu vivia com medo, tudo eu tinha medo. De usar uma roupa, o ex achar ruim. De cortar o cabelo, o ex achar ruim. Hoje não. Se eu quiser ir agora no salão e falar, eu quero que corte o meu cabelo assim, 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 eu vou fazer. Ah, eu vou comprar uma passagem que eu vou que a minha férias está até chegando, né? E eu falei, eu vou comprar uma passagem que eu vou pro Nordeste. Gente, eu vou. Ah, mas você vai sozinha? Eu vou. Se for para eu ir sozinha, eu vou. Lógico que é bom você ir acompanhado, né? Que é muito gostoso. Mas você também tendo a sua companhia, você se amando, também é muito bom. É muito bom. Sabe? Você ter a sua companhia. Então, hoje eu não tenho medo de nada. Hoje eu durmo aqui na minha casa sozinha. Esse tempo mesmo, eu estou na minha casa sozinha, eu não ligo mais. Eu não ligo de estar sozinha. Às vezes eu até gosto de estar sozinha, porque eu gosto da minha companhia. Eu gosto de estar lendo um livro, eu gosto de estar assistindo uma série. Então eu gosto da minha companhia. Então, gente, é isso. Você que me perguntou, sabe? Você que tem essa dúvida na cabeça. Eu sei que eu não posso, como eu disse, né? Que cada um tem a sua régua. Então, eu não posso chegar para você e falar, não, você tem que separar porque não tá dando certo. Não, você tem que ponderar muitas coisas. A gente tem que ponderar muitas coisas na nossa vida. Só que se você ficar numa relação falida, você vai ficar pro resto da vida. E a nossa vida, gente, é finita. Ela não é infinita. Um dia ela vai acabar. E você fez o que da sua vida? Você não fez nada. Nada, você só nasceu e viveu pro outro. Viveu numa relação falida. Sabe, só sofrendo. Não, você não veio só para sofrer, você também veio para ser feliz. E que seja com alguém, que seja sozinha, seja feliz. Não importa. Não importa se você arrumar alguém, que não é fácil também, o dia que nós estamos hoje, né? Não é fácil você arrumar o seu príncipe encantado, que vai vir num cavalo branco, te salvar da torre. Não existe isso, não existe. É a gente regaçar as mangas, a gente ir para a luta mesmo, a gente ir para a batalha. Então não é fácil, fácil não é, mas também não é o fim do mundo. E a gente dá a volta por cima, a gente consegue e a gente passa a ser muito mais feliz. Então tem para falar para você é isso. Você vai ser muito mais feliz do que você é. Você pode ter certeza. Se você não está bem no relacionamento, você vai ser muito mais feliz estando com você, se amando, porque você vai aprender a se amar mais do que tudo dessa vida. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho com a minha história. Se gostaram do vídeo, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.